Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. O envelope tinha o logotipo de uma clínica. E quando vi que se tratava de uma... E pior, no nome da mulher dele, eu senti aquele calafrio. Quando ele voltou para o carro e viu aquela guia na minha mão, ficou branco. Num fio de voz eu perguntei: que papel é esse, Rafael? O que está acontecendo? Visivelmente perturbado, ele gaguejou. O papel... Onde você achou isso? Eu ia te contar. Eu só estava esperando o melhor momento. Quer dizer que isso é verdade, Rafael? Desde quando que você sabia disso? Já faz alguns meses, mas eu ia te contar. Mentira, Rafael. Você não ia me contar nada. Você ia continuar me enrolando, você ia continuar me iludindo, me passando para trás. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O Rafael morava na nossa rua. Um pouco mais adiante, assim, mais pro final. E trabalhava junto com o meu irmão, da mesma empresa. Olha, para mim, ele era o cara mais lindo do mundo. Depois, aliás, eu soube que tinha sido o Cláudio, meu irmão, quem tinha arranjado aquela casa para ele alugar. Eu me encantei por esse homem desde o primeiro instante. Só que tinha um problema. Aliás, não era um problema muito fácil de resolver. Ele era casado. Casado com um filho pequeno. E como se fosse pouco, era mais velho que eu. Na época, eu não passava de uma menina, 14 anos, enquanto ele já devia ter uns 30. Mas é aquela coisa, né? A gente não escolhe por quem vai se apaixonar. O coração é quem manda. Pelo menos nesse ponto do amor. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele quando o Cláudio o levou na nossa casa pela primeira vez. E desde aquele dia, meu coração começou a bater forte por ele. E nem mesmo depois que eu soube que ele tinha uma esposa e um filho pequeno, fez com que aquele encanto se quebrasse. Como ele se mudou ali para a nossa rua, e como era colega de serviço do meu irmão, volta e meia a gente se via. O que fazia aquele sentimento crescer ainda mais a cada instante. Uma tarde de sábado, estávamos jogando vôlei ali na rua. Ele passou de carro. Parou assim a alguns metros de nós e me chamou pelo nome. Alessandra, chega aqui um pouquinho. Estremeci naquela hora. Me passou tanta coisa pela cabeça. Pensei, ué, o que será que ele quer comigo? Só de ouvi-lo chamando o meu nome, eu estremeci. Me aproximei, coração batendo acelerado, e ele pediu que eu entregasse um envelope para o meu irmão. Era coisa de serviço. Aí agradeceu e seguiu o seu rumo. Minhas amigas ficaram morrendo de inveja. Eu senti só pelo olhar. A gente vivia comentando sobre ele e elas também o achavam lindo de morrer. Aliás, todas meninas assim, bem mais jovens do que ele. Como eu, né? Só que, naturalmente, ninguém sabia
que eu não apenas gostava dele, não apenas o achava bonito, eu era encantada por esse homem. Era uma coisa só minha. Eu nunca tinha comentado com ninguém. Tinha até vergonha que alguém soubesse. Imagine. Era um sentimento que eu guardava a 7 chaves, escondido no meu coração. Uma paixão, aliás, sem nenhuma pretensão, até porque convenhamos, né? Eu, uma menina, 14 anos, ele praticamente com o dobro da minha idade, ele casado, com um filho. Era um amor que existia apenas na minha imaginação. Mas e daí? É tão bom sonhar. Eu me perdia nas minhas fantasias. Chegava a sonhar com ele à noite, inclusive acordada. E toda vez que acontecia da gente se ver, eu parecia uma boba olhando para ele, porque ficava toda nervosa, toda completamente enfeitiçada por aquele olhar. Não sei se alguma vez ele, ou então outra pessoa qualquer, desconfiou de alguma coisa, de que eu gostasse dele, porque quando está apaixonada, a gente acaba dando na vista, né? Mesmo tentando esconder. Mas o tempo foi passando e não aconteceu nada, e nem poderia. Eu cresci e aquela paixão que eu sentia por ele meio que desvaneceu, assim, sabe? Foi se acabando, de certo modo. Ou ficando adormecida no meu peito, sei lá. E foi depois que eu completei 19 anos que o meu irmão arranjou um emprego para mim na firma em que ele trabalhava. Detalhe, o Rafael continuava trabalhando com ele. De modo que passamos a nos ver praticamente todos os dias. Não todos, porque não trabalhávamos na mesma sala, mas de qualquer modo. Eu acho que não preciso nem falar que, com aquela proximidade toda, a paixão que eu sentia por ele, lá no passado, 5 anos atrás, foi se avivando, redespertando aqui dentro de mim. Eu ia de carona com o Cláudio, praticamente todos os dias, e normalmente voltava de ônibus, porque ele estava fazendo um curso, depois do expediente, de modo que eu voltava sozinho. Volta e meia apenas, é que dava certo, e eu acabava voltando com ele. Como éramos de setores diferentes, era difícil eu e o Rafael nos vermos ali na firma. Normalmente era no intervalo do almoço que a gente se via, quando a gente ia almoçar. E aos poucos, repito, aquela paixão lá do passado foi ganhando vida de novo. Eu tremia na base quando o via diante de mim. E quando a gente conversava, então, ele olhava para mim e eu simplesmente me desmanchava por dentro. Quase sempre almoçávamos juntos. E quando soube que normalmente eu voltava de ônibus para casa, ele me ofereceu uma carona. Eu, naturalmente, aceitei. Lembro a primeira vez que entrei naquele carro. Acho que nunca meu coração tinha batido tão forte em toda a minha vida. Na verdade, era a primeira vez que ficávamos assim, realmente sozinhos. Da firma até em casa, demorava uns 20, 25 minutos e fomos conversando o tempo todo. Sabe aquele clima gostoso? Às vezes ele parava de falar, ficava prestando atenção no trânsito e eu aproveitava para dar uma espiadinha no seu rosto, assim, disfarçadamente, claro. E fazia isso, assim, com uma emoção. Ficava prestando atenção nos seus traços, em cada detalhe daquele rosto lindo que eu amava há tanto tempo. Às vezes ele me flagrava olhando para ele e sorria. E eu acabava sorrindo também. Sabe aquele sorrisinho bobo, assim, que a gente nem sabe por que sorria? Foi apenas a primeira vez que ele me deu carona. Aliás, ele falou que eu poderia voltar do serviço com ele todo dia, se quisesse. E sempre que o meu irmão tinha compromisso depois do expediente, era com o Rafael que eu voltava.
Isso fez aquele sentimento ir se alimentando dos meus sonhos, até que reacendeu com força total. Só eu sei como eu me sentia, pelo simples fato de estar ali com ele no carro, nós dois indo embora juntos. Um dia ele me perguntou se eu tinha namorada. Ele já devia saber que não tinha, mas eu respondi assim mesmo. Falei que não. Mas ele fez assim uma cara de quem não tinha acreditado. Ou então falou aquilo só para ver o meu jeito. Ah, duvido, mas duvido. Uma menina linda como você sozinha? Que desperdício. Você tá mentindo para mim, não tá? Deve ter um monte de cara querendo uma chance com você. Olha, que se eu não fosse casado, eu ia entrar na fila. Ele falou aquilo e me olhou de um jeito, como se estivesse entrando na minha mente. Mas se ele soubesse que só havia um homem nesse mundo que eu gostaria de namorar, e esse homem era ele. Não sei explicar, mas aos poucos, por conta daquelas caronas, das conversas que a gente tinha, das brincadeiras que ele fazia, fomos nos tornando mais próximos. E a certa altura, eu comecei a notar que ele também demonstrava algum interesse por mim. Ficava dando indiretas, falando coisas com duplo sentido, assim, na base da brincadeira, mas a gente sempre sabe, né, que em toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele não dizia nada assim de modo claro, mas pelo modo como me olhava, eu comecei a sentir que ele também estava sentindo alguma coisa por mim. E só de pensar nisso, só eu sei como me sentia. Mas nunca aconteceu nada entre nós, nunca. O máximo que às vezes acontecia, praticamente todos os dias, né, era um beijinho no rosto, quando a gente se despedia. Até que, um dia a gente passando ali pelo parque, ele se virou para mim e perguntou: escuta, você está com pressa de voltar para casa? Eu, não muito, por quê? Então, estava pensando, que tal a gente dar uma passadinha ali na lanchonete do lago? Tá a fim de dar um pulinho lá comigo? Meu coração disparou naquela hora. E é claro que aceitei o convite na mesma hora, sem sequer perguntar quais eram as suas intenções. Aliás, pelo modo como ele olhava para mim, eu até podia imaginar. Como eu queria que as intenções dele fossem iguais às minhas. Chegamos à lanchonete, escolhemos uma mesa. Estava fazendo assim um começo de noite tão gostoso. Estava fresquinho, não estava quente. E aquela paisagem ali à nossa frente, tão linda, tão romântica. Ele pediu alguma coisa para a gente comer, um suco para mim e uma bebida para ele. E ficamos ali conversando. Até que pelas tantas, ele ficou em silêncio e me encarou. E de repente, começou a falar. Bonita a vista aqui, né? Sabe por que é que eu te convidei para vir aqui comigo? Porque eu preciso te falar umas coisas. E o que eu preciso te falar são coisas assim que tem que ter uma paisagem especial. Sem tirar os olhos de mim, e eu naquela expectativa, coração nessas alturas já saindo pela boca. Alessandra, se você soubesse como anda a minha cabeça desde que a gente começou a se aproximar, e você passou a pegar carona comigo, me diga, o que você está fazendo comigo? Me fala. Fazendo com... Mas como assim? Não estou fazendo nada? Tá sim. E eu tenho certeza que você sabe. Você sabe que tem noites que eu não consigo nem pegar no sono pensando em você? Fico contando as horas para te ver lá na firma. Para estarmos pertinho do outro. Acho que eu estou sentindo... Sei lá. Só sei que é uma coisa tão forte, tão gostosa e tão bonita.
que falou aquelas palavras e ficou assim, olhando para mim. E eu sem saber se me mexia, se falava alguma coisa, se... Depois colocou a mão no meu cabelo e nessa hora eu fechei os olhos e tratei apenas de curtir aquele momento. Aquele seu toque. E foi bem naquele instante em que fechei os olhos que senti o toque da sua boca na minha. Eu nem acreditei que estava realmente acontecendo aquilo. Parecia um sonho. Desde os meus tempos de menina, meu Deus, eu só tinha 14 anos, que eu sonhava com aquilo, que eu ficava imaginando como seria o seu beijo. E agora estava acontecendo mesmo. Um beijo tão cheio de sentimento. Só que não sei, no meio do beijo, me veio a lembrança de que ele era casado e que tinha um filho. E acabei me retraindo. Foi assim num impulso, me afastei. Pode parecer um contrassenso. Afinal de contas, eu tinha esperado tanto por aquele instante. E quando finalmente aconteceu, em vez de aproveitar, eu acabei me retraindo. Mas era uma situação tão difícil. Ele tinha esposa, tinha filho, tinha uma casa. Ele percebeu o meu embaraço. Tanto que se desculpou. Perdão, Alessandra, eu acho que passei do ponto, né? Não devia ter feito isso. Rafael, e não é bem isso, mas é que, sei lá, você é casado, né? É complicado para mim, eu sei. Me desculpe mais uma vez. Não queria ter avançado o sinal, mas é que você realmente anda mexendo tanto com a minha cabeça. Juro que não imaginei que fosse acabar me apaixonando por você. Se apaixonando? Você está falando sério? Você tem alguma dúvida? Você acha que eu ia brincar com uma coisa tão séria? Eu sempre te achei tão linda, mesmo quando você era bem novinha, mas não imaginei que fosse acabar me encantando desse modo. Aconteceu assim, sabe, natural. Ele se aproximou e me deu mais um beijo na boca. Eu não tive força para resistir, simplesmente deixei acontecer. Apesar de ser uma coisa tão complicada, o fato é que acabamos nos envolvendo. Como explicar para o meu coração que a gente não podia ficar junto? Apenas porque ele era casado, sendo que eu era apaixonada por esse homem desde os meus tempos de menina. Acabei me deixando levar. Só que naturalmente tomávamos o máximo de cuidado para ninguém perceber nem desconfiar. Meu irmão, por exemplo, se soubesse, claro que não ia aceitar. Com certeza contaria aos meus pais. E sabe Deus que tipo de providência eles tomariam. Quem sabe até me obrigassem a sair daquele emprego para me afastar do Rafael. Nosso romance teve início naquele dia. Quase sempre ele estacionava em algum lugar ali do parque para podermos ficar juntos. Namorar um pouco e ter pelo menos um pouco de sossego, né? Embora apesar de toda a paixão que a gente sentia um pelo outro, demorou para termos a nossa primeira vez. Sei lá, eu queria ter a certeza de que ele não estava só brincando comigo, bancando o apaixonado. Parecia que não, eu sentia sinceridade no seu olhar, mas vai saber. Não queria ser apenas uma aventura na vida dele. Até porque ele era casado. Na verdade, só aceitei me envolver porque ele me prometeu que iria se separar da mulher. Ia conversar com a esposa, resolver a situação para podermos ficar juntos de vez. Eu sei. Essa é uma conversa manjada que milhões de homens já contaram para milhões de mulheres e que nunca se consumou. Ou se consumou raras vezes. Eu sei, mas... E o tempo ia passando e tudo continuava igual. Sempre que eu tocava no assunto, ele me pedia um pouco mais de calma, paciência.
Minha vida mudou, mas mudou muito, desde que a gente começou a ficar junto. Eu me sentia feliz e ao mesmo tempo triste, porque era feliz por estarmos juntos, mas triste por ser daquele modo errado. E eu sabia que era errado. Às escondidas. Sem contar que era delicado querer estar com ele, final de semana, por exemplo, ou então à noite, e não poder. Seguimos por esse caminho do jeito que dava. Até que perto de completarmos 8 meses juntos, acabei me deparando com uma situação que eu nunca poderia imaginar. Até porque estava na expectativa de que ele finalmente tomasse uma atitude em relação ao seu casamento, para podermos ficar juntos de vez, coisa que ele vinha prometendo há muito tempo. Nesse dia eu tinha pego carona com ele. Aí ele deu uma paradinha ali no parque, como a gente fazia pelo menos 3 vezes por semana. E como estávamos ali, perto da lanchonete, ele falou que ia buscar uma garrafinha d'água pra gente, e eu fiquei no carro, esperando. Foi então que eu comecei a mexer nos papéis que estavam ali no painel. E sabe, sei lá por que me deu aquela curiosidade, e eu abri o porta-luvas. Sei lá o que me deu, ou o que eu esperava encontrar, não sei. E foi ali que acabei encontrando aquela guia de exame no nome da mulher dele. O papel estava dobrado, mas me bateu aquela curiosidade e eu resolvi ver o que era. Tinha o logotipo de uma clínica e quando vi que se tratava de uma guia de ecografia, no nome, repito, da mulher dele, eu senti aquele gelo na espinha. A especialidade médica era justamente obstetrícia. E como a guia era recente, com data da semana anterior, aquilo só podia significar uma coisa. A esposa dele estava grávida. Eu não sei explicar o jeito como me senti quando li aquelas palavras. Quando ele voltou ali para o carro e me encontrou daquele jeito, parecendo uma morta-viva, que era do jeito que eu devia estar naquele instante. E principalmente quando viu aquela guia na minha mão, porque eu vi e não soltei, não guardei de novo. Ele ficou mais branco que uma folha de papel. Num fio de voz, perguntei. Sabe aquela perguntinha idiota? Que papel é esse, Rafael? O que está acontecendo, hein? Ele pegou a guia da minha mão, ficou olhando. Onde você achou isso? Eu ia te contar, eu só estava esperando o melhor momento. Quer dizer que é verdade? Tua mulher está grávida. Meu Deus, desde quando que você sabia disso? Aliás, de quantos meses ela está? Eu não sei direito, parece que 5, mas eu ia te contar, juro que ia. Estava com medo de te perder, por isso não contei. Estava protelando, mas naquelas alturas, naturalmente que eu já estava chorando. Apenas pedi que fôssemos embora dali e que ele me levasse para casa. Foi um momento terrível. Só não digo que foi o pior, porque depois que soube que sua esposa estava esperando o segundo filho, minha vida virou de pernas pro ar. Eu não quis nem que ele me deixasse na rua de casa. Quando chegamos perto, pedi que ele parasse, que eu não ia descer. Queria a pé o resto do caminho. Não precisava ele me levar. Até porque eu precisava tanto pensar. Já não estava mais aguentando ouvir as suas desculpas, que mais do que nunca ficou provado, eram só desculpas mesmo, promessas vazias. Mesmo depois que descobri da gravidez da mulher dele, ele continuou, sabe, com o mesmo teor, aquele discurso me pedindo paciência,
dizendo que me amava, que queria ficar comigo, que ia se separar da mulher, mesmo ela estando grávida, só que precisava de mais tempo. E... Só conversa fiada. Eu jamais seria capaz de aceitá-lo. Não tinha outro caminho para nós dois. Cheguei à conclusão de que tinha, de um jeito ou de outro, de esquecê-lo. Esquecer a nossa história. Ele que fosse feliz ao lado da família, da mulher e dos filhos. Até porque era exatamente assim que eu também iria fazer. Não sabia nem como, mas seria feliz longe dele. Não tinha outra saída, outro caminho. Tempos depois, para não sofrer mais ainda, acabei pedindo a conta lá na firma. Eu precisava daquele emprego, mas, sabe, eu não conseguia mais topar com ele, mesmo que fosse só na hora do almoço, vendo ele almoçando noutra mesa e olhando para mim. Só o que eu queria era me afastar. Ficar longe dele o máximo que pudesse. Do contrário, sabia que estava afadada a sofrer. Só que nem mesmo me afastando daquele emprego, eu me livrei das lembranças, do sofrimento, da saudade, da falta que ele me faz. Porque continuei pensando nele, amando esse homem mais do que tudo, chorando, lembrando dos nossos momentos juntos. Tanto tempo esperando por uma chance. E quando pensei que finalmente tinha chegado a minha vez de ser feliz ao lado do homem que eu amava, deu tudo errado. Acabei levando aquela rasteira e caindo de cara no chão. Só queria que Deus me ajudasse. Porque embora tenha prometido a mim mesma, embora tenha a consciência de que é isso que eu preciso, eu não sei como, meu Deus, como estancar a falta que eu sinto dele. Me diga, como vou conseguir esquecer desse homem? E na próxima quarta-feira, 18 de maio, 11 da manhã, não perca... Olha, eu devo ter perdido a cor, de tanto que senti o golpe. Principalmente porque a sua ex-mulher também estava junto. Eu fiquei tão sem graça, tão sem jeito. Eu parecia uma intrusa, pelo menos foi assim que me senti. E ele também ficou todo desconcertado, tentando se explicar, e nem precisava, porque nem era da minha conta. Eu nem tinha perguntado nada, mas ele ficou se justificando. Então, eu fui lá ver as crianças, na Beth, acabei almoçando por lá mesmo, aí trouxe elas um pouquinho aqui para dar um beijo na avó. Na verdade, eu não queria saber de explicação nenhuma, até porque ele não me devia satisfação. O fato é que voltei para casa triste, muito frustrada, e botei na cabeça que ia deixar de lado aquela ilusão. Não queria me intrometer na história de ninguém. Aquela história não era minha. Ele tinha filhos, ex-mulher, quer dizer, naquelas alturas, eu já nem certeza tinha de que era mesmo uma ex. E pelo jeito, a família toda, a mãe dele inclusive, torcia para que eles se acertassem. Até que dali a pouco, minha mãe bateu na porta com o telefone na mão. Carmen, é o filho da Cida. Ele quer conversar com você. Eu senti até um tremelico naquela hora. O que será que ele queria? Até que peguei aquele telefone e quando ouvi a sua voz, quase desfaleci. Alô, Carmen, é o Samuel. Foi no período em que minha mãe esteve internada no hospital que o destino colocou Samuel no meu caminho. A irmã dele também estava internada e as duas ficaram no mesmo quarto. Sempre que ia visitar minha mãe, ele também estava lá. Ele e a mãe dele. Sempre ou quase sempre. Aliás, a dona Cida era uma senhora tão simpática, sabe? Gostava de conversar. Ela e a minha mãe acabaram até fazendo amizade.
E como eu estava ali perto, acabei me aproximando deles também. A exemplo da mãe do Samuel, o Samuel também era um homem muito simpático, charmoso, bonito, de saída, desde a primeira vez que a gente conversou. Não nego que já me senti assim, sei lá, numa dessas visitas. Lembro que eu já estava de saída, já tinha me despedido de todo mundo, quando ele falou: escuta, Carmen, você não quer tomar um café comigo enquanto a mãe fica aqui mais um pouco com a Sandra? Eu tinha de voltar ao trabalho, só que mesmo assim acabei aceitando. Foi o dia em que a gente mais conversou. Ele perguntou um monte da minha vida. Deu para perceber que algum interesse tinha. Onde eu trabalhava, o que eu fazia. Quis saber minha ficha completa, inclusive meu estado civil. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. Naturalmente que também perguntei coisas da vida dele. Ele então me contou que era separado, tinha um casal de filhos com a ex-esposa, tinha voltado a morar na casa da mãe depois da separação e trabalhava numa loja de carros. Sabe, deu para sentir que ficou aquela emoção assim no ar enquanto a gente conversava. Terminamos o café e no fim, como tinha de voltar para o serviço, a gente teve de se despedir. Foi desse modo que começamos realmente a nos aproximar. Repito, ele sempre levava a mãe para ver a irmã e a gente acabava conversando, tomando café juntos, virou um hábito. E a verdade é que a cada dia que passava, eu sentia algo crescendo aqui dentro de mim. Sabe aquela vontade de ver a pessoa, de conversar, de estar perto de algum modo? Claro que eu queria que a minha mãe recebesse alta e voltasse para casa. Só que, sei lá, ao mesmo tempo, ir visitá-la naquele hospital passou a ser a melhor parte do meu dia. Tudo porque o Samuel também estava lá. Até que um dia, para minha surpresa, eu cheguei. A irmã dele já não estava mais ali, na cama, do lado da cama da minha mãe. E eu perguntei o que tinha acontecido. A mãe então explicou que a menina tinha recebido alta na noite anterior. Sabe, eu fiquei numa tristeza. É claro que eu queria que a menina também se curasse, mas só de saber que não veria mais o Samuel, me bateu assim um desânimo, uma tristeza. Puxa vida, a gente nem pôde se ver uma última vez, se despedir. A mãe percebeu que eu fiquei assim meio jururu. Perguntou se estava tudo bem e eu dei uma disfarçada, falei que estava com dor de cabeça e ficou por ali. Fiquei ali, ao lado da cama, olhando para o nada, pensando na última vez que a gente tinha se visto. 3 dias atrás, quando conversamos, como a gente sempre conversava. Senti aquele vazio inexplicável, uma sensação de perda que eu nunca tinha sentido na vida. Vai explicar certas coisas que acontecem com a gente, né? Enfim, minha mãe também recebeu alta, alguns dias depois, voltou para casa e eu tratei de seguir com a vida, né? Ainda pensava no Samuel de vez em quando, mas logo tratei de tirar da cabeça. Até porque nem imaginava se um dia a gente voltaria a se ver. Até que algumas semanas depois, a mãe veio falar, bem distraída assim, até porque eu acho que ela não imaginava que eu... Até porque eu nem deixei ela perceber que estava gostando dele. Pelo menos não falei em palavras. De repente ela disse aquela frase assim: olha, a Cida me convidou para almoçar domingo na casa dela, mas sei lá, eu não queria ir sozinha. Você não quer me fazer companhia? Olha, na hora, eu nem me toquei. A mãe tinha tantas conhecidas, tantas amigas. Pensei que ela estivesse falando de alguém dali mesmo do bairro. Lembro que perguntei de que Cida que ela estava falando. E para minha surpresa, ela revelou. Ué, a Cida, mãe daquela moça que ficou lá no mesmo quarto comigo no hospital, lembra?
Não perca, é na próxima quarta-feira, 18 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Carmen e Samuel, em mais uma edição de A Força do Amor.